A vinda da família real portuguesa para o Brasil foi um divisor de águas no desenvolvimento da colônia, que passava a ser a capital do Império. E um dos bons legados desse período foi a fundação por Dom João VI do Museu Nacional. E nesse vídeo do canal, vamos conhecer a história da mais antiga instituição científica do país, logo depois da vinheta. Como parte de uma série de iniciativas de Dom João VI para promover o desenvolvimento da arte, ciência e intelectualidade no Brasil, o Museu Nacional foi fundado em 6 de junho de 1818, com o nome de Museu Real. O objetivo principal do Museu Real era incentivar novos estudos nas áreas de botânica e zoologia. Foi inaugurado com uma pequena coleção composta por peças de arte, gravuras, objetos de mineralogia, artefatos indígenas, animais empalhados e produtos naturais, tudo doado pelo próprio Dom João VI, e foi instalado no Campo de Santana, localizado na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro. A comitiva da princesa austríaca Maria Leopoldina, que veio se casar com Dom Pedro I, trouxe para nossas terras importantes naturalistas europeus que trabalharam para o museu, como Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, e ao longo do século XIX, outros pesquisadores europeus, como Auguste de Saint-Hilaire e Georg Henrik von Langsdorff, contribuíram para exemplares naturais e etnológicos no museu, adquiridos nas suas respectivas expedições pelo país. No decorrer do século XIX, o Museu Nacional passou a investir nas áreas da antropologia, paleontologia e arqueologia. O próprio imperador Dom Pedro II, um entusiasta de todos os ramos da ciência, contribuiu com diversas peças de arte egípcia, fósseis e exemplares botânicos, entre outros itens obtidos por ele em suas viagens. Um ponto importante a ressaltar é que Dom Pedro II era um governante muito respeitado em praticamente todo o mundo e considerado um grande intelectual. E toda a coleção por ele obtida para o museu em suas viagens, inclusive as múmias e artefatos egípcios que eram comumente contrabandeados, foram oficialmente doados a ele pelo governo egípcio. Desta forma, o museu se modernizou e tornou-se o centro mais importante da América do Sul em história natural e ciências humanas. Com a queda do Império em 1889 e a popularidade do imperador ainda em alta, era imprescindível que o novo governo apagasse os símbolos do Império, e um desses símbolos era o Paço de São Cristóvão, um palacete que pertencia originalmente a Elias Antônio Lopes, um comerciante português que enriqueceu com o tráfico negreiro e que doou o palácio a Dom João VI quando da chegada da família real ao Rio de Janeiro. E depois foi a moradia de Dom Pedro I e Dom Pedro II durante o Império. Assim sendo, em 1892, o museu se transferiu para o palácio, levando todo o seu acervo e seus pesquisadores. Ao final do Estado Novo, em 1946, o museu passa para a tutela da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Durante o século XX, o museu foi visitado por várias personalidades ilustres, como os cientistas Albert Einstein e Marie Curie. Em 2018, o museu comemorou seu 200º aniversário e contava com um acervo de mais de 20 milhões de peças. E não era qualquer acervo não, era um acervo realmente de respeito, com a maior coleção de egiptologia da América Latina, que incluía sarcófagos e corpos mumificados, acervos da cidade de Pompeia, isso mesmo, a cidade romana que foi destruída pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., o esqueleto humano mais antigo do Brasil, com aproximadamente 12 mil anos, e apelidado de Luísa. Diversos fósseis de dinossauros
e animais que formam a megafauna brasileira. Diversas espécies de animais taxidermizados ou empalhados. Itens oriundos de diferentes povos da África, como o trono do rei de Daomé, atual Benin. Itens de povos indígenas do Brasil e dos povos pré-colombianos de outros locais da América Latina. Parte do mobiliário utilizado pela família real brasileira, incluindo um dos tronos de Dom Pedro II. Apesar de sua importância histórica, cultural e educacional, o prédio estava muito maltratado, para não dizer que beirava o abandono, devido aos consecutivos cortes de verba. E na noite de 2 de setembro de 2018, o descaso cobrou seu preço, e um curto-circuito causou um incêndio que destruiu o prédio histórico. As chamas começaram aproximadamente às 19 horas, pouco depois do término do horário de visitação, e havia apenas 4 vigilantes no local, que conseguiram deixar o prédio. Os bombeiros chegaram rápido, mas o combate efetivo ao fogo atrasou em pelo menos meia hora devido à falta de água nos hidrantes. Levando em consideração que a estrutura do prédio era madeira e que o acervo do museu era quase todo inflamável, esse tempo afetou muito o avanço das chamas, e às 21 horas o fogo estava fora de controle, com grandes labaredas podendo ser vistas no alto do edifício. 80 bombeiros de 12 quartéis combateram incessantemente as chamas, que foram controladas apenas 6 horas depois. Ao término das chamas, os 3 andares do edifício estavam bastante destruídos e o teto havia desabado. Cerca de 80% do acervo estava no prédio no momento do incêndio, mas muita coisa conseguiu ser resgatada e está em processo de restauração, assim como o próprio prédio. O projeto do novo Museu Nacional foi anunciado em 20 de fevereiro desse ano pelo Unesco e atenderá aos mais rigorosos padrões internacionais de acessibilidade e segurança, o que tornará o Museu Nacional uma fonte renovada de cultura e história. A estimativa é que a reinauguração seja apenas em 2025. A cultura, a educação e a história do Brasil sofreram uma grande perda com este incêndio, mas como uma fênix, o museu começa a se reerguer e promete renascer das cinzas. Mas infelizmente, o que foi perdido é irrecuperável. E para que mais vídeos assim possam continuar sendo feitos, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.